espírito e o tempo. Um estudo dinâmico do espiritismo através do pensador Herculano Pires. O espírito e o tempo. Apresentação da educadora e escritora Heloísa Pires. Olá, feliz de estarmos reunidos tentando e conseguindo entender o Espiritismo, a possibilidade de felicidade, de tranquilidade ainda na Terra, encarnados, desenvolvendo o desapego, usando as coisas, mas não nos deixando escravizar. Vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, usando as explicações de José Herculano Pires, o pai, na introdução ao Livro dos Espíritos. É uma introdução belíssima. Ele lembra que o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre, qual é o assunto? Imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, leis morais, vida presente e futura, porvir da humanidade. Os assuntos são de todos os tempos, mas sempre cercados de erros, de superstições, mal compreendidos, mal explicados. Kardec diz na Gênese: não viemos trazer nada de novo, viemos apenas colocar os pingos nos is. E esse é o trabalho que o gigante de Lyon, Kardec, realiza. 18 de abril de 1857. Raiou com esse livro, que é lançado nessa época, o Livro dos Espíritos, a Era Espírita. É o código de uma nova fase da evolução humana. Precisa ser estudado, lido, relido constantemente. Os menos avisados muitas vezes acham que ele está superado. Tem mais de 150 anos. Tolice, a verdade é eterna, indestrutível. Ela nos acompanha já 8.000 anos antes da vinda de Jesus. Cuidados velados por Jesus de Nazaré, os druidas nas galhas trazem a imortalidade, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e futura, o porvir da humanidade. A verdade é a mesma. A verdade brilha com Sócrates, Platão, Buda. Ou seja, é apenas um convite a nos integrarmos, a nos ligarmos às luzes do universo, a sermos felizes, a sermos livres, a dominarmos o nosso corpo físico e o mundo à nossa volta. Sobre o Livro dos Espíritos se ergue o edifício da doutrina espírita, lembra Herculano. Antes desse livro, não havia espiritismo, nem estudo da verdade. Depois de Jesus, quando nos perdemos nas várias confusões, como ela nos é apresentada através do trabalho do gigante de Lyon. E há uma sequência história para o aparecimento do Livro dos Espíritos. Conan Doyle diz que primeiro houve uma invasão desorganizada, depois uma invasão organizada. Mas na realidade, desde que os dois universos, material e espiritual, são entrelaçados, os fatos mediúnicos sempre ocorreram em todos os tempos. Mas a sequência é mais ou menos essa, de acordo com as possibilidades do indivíduo na compreensão da verdade. Primeiro, temos que considerar como um marco importante Moisés. Das suas mãos surge a Bíblia, que é a codificação da primeira revelação cristã. Na Bíblia se fundem os princípios sagrados e as lendas religiosas dos hebreus. Na Bíblia achamos o fato mediúnico da materialização de Yahvé,
que surgem numa nuvem de fumaça de ectoplasma. Na Bíblia achamos as profecias magníficas dos profetas hebreus, Isaías, tantos outros. Na Bíblia achamos histórias da vida, histórias gerais do povo. É uma síntese de todo um desenvolvimento de uma civilização. Em segundo lugar, temos que considerar Jesus, que traz o Evangelho, que José Herculano Pires considera como o livro que mais abalou e continua a abalar o mundo, agindo no inconsciente dos indivíduos, convocando ao crescimento espiritual. Na figura do Cristo, temos o sol que ilumina a primeira e a terceira revelação. No Evangelho, há a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. Jesus disse que teríamos dificuldade em compreendê-lo e que nos enviaria o Paráclito, o Consolador, e que então nós compreenderíamos e esse Paráclito Consolador ficaria conosco. E Jesus envia o Espiritismo, que traz as mesmas verdades, explicando à luz do desenvolvimento, do aparecimento das ciências mais desenvolvidas. O convite é sempre o mesmo: olhar as estrelas, mantendo os pés na terra, trabalhar para fazer da terra um mundo melhor, mas conscientes dos vários mundos luminosos que existem nesse universo infinito. Trabalhar para crescermos espiritualmente, conscientes da nossa dignidade, da nossa grandeza espiritual quando nos ligamos às luzes, criados à imagem e semelhança de Deus, porque somos centelhas divinas, somos flamas, somos luzes, e por isso somos criados à imagem e semelhança do Pai. Kardec traz um novo código e é orientado pelo Espírito da Verdade, a terceira revelação. Primeiro temos as formas incongruentes da Bíblia. Passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e desse a libertação espiritual do Livro dos Espíritos. O Messias Jesus e a intervenção direta do alto para a reorganização do pensamento humano. Hoje, mais do que nunca, precisamos reorganizar o pensamento humano. O indivíduo humano, o espírito e o tempo. Um estudo dinâmico do espiritismo através do pensador Herculano Pires. O espírito e o tempo. Apresentação da educadora e escritora Heloísa Pires. Continuará na parte 2.